Oi, pessoal, tudo bem? Entre Parques aqui. A gente queria agradecer todo mundo que mandou as perguntas, foram várias perguntas, a gente organizou elas em alguns grupos para facilitar a comunicação. Mas antes da gente responder, eu queria contar para quem ainda não sabe que a nossa expedição está prevista para sair no dia 5 de junho, porém, a gente está muito ciente do cenário atual de pandemia e que se não for possível sair, a gente não vai sair, segurança em primeiro lugar. A gente gostaria muito, se pudesse, não só por a gente dar início à expedição, mas porque significaria que as coisas já estariam um pouco melhores, mas a gente está aguardando e observando com muita atenção o que é possível e o que não é possível. Posto isso, eu queria contar então um pouco sobre qual que é a nossa motivação, o que motivou a gente a fazer essa expedição. Acho que é muito importante dizer que a gente acredita que a gente só preserva aquilo que a gente conhece. Isso foi sendo construído ao longo da nossa trajetória. Quanto mais a gente visitava um parque, quanto mais a gente entrava numa cachoeira, quanto mais a gente estava em contato com a natureza, mais a gente queria estar, mais a gente queria estar ali, mais a gente queria visitar. Então, ao mesmo tempo que era uma delícia chegar num lugar maravilhoso e estarmos só nós dois, ao mesmo tempo a gente pensava, eu não acredito que somos só nós dois que estamos aqui. Isso é um absurdo, né? Como que a gente pode contribuir para que outras pessoas conheçam aquilo que a gente está vendo nesse momento? Então, a ideia partiu daí. Como que a gente poderia ajudar nessa divulgação e nessa ampliação dessa paixão que a gente tem pela natureza brasileira, que a gente acredita que é realmente o maior tesouro que a gente tem nesse país. Legal. E uma das outras perguntas, grupo de perguntas, foi sobre a logística, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então a gente vai fazer com trailer. Esse trailer ele ainda não está com a gente também, por questões da pandemia a gente prorrogou a retirada desse trailer, mas o trailer é a nossa casa, né? Então esse é um aspecto muito importante, tanto em termos de custos, porque a gente não vai gastar com hotel, quanto em termos de comodidade, né? A ideia é que a gente consiga então ter a nossa casa para não ficar sempre fazendo mala, dormindo num lugar que pode ser melhor, outro que pode ser pior, né? Ali a gente tem banheiro, a gente tem cozinha, a gente tem cama, a gente tem sofá, a gente tem toda a comodidade de uma casa pequena, né? Mas então, uma das outras perguntas era sobre comida. Como é que a gente vai fazer? A gente vai cozinhar, né? Cozinhar sempre tentando trazer os aspectos locais, porque cultura é uma das coisas que a gente quer trazer bastante aqui pra gente. E uma outra pergunta e aí, onde vocês vão cagar? E a gente tem um banheiro, né? E esse banheiro, então, ele tem um chuveiro, ele tem uma pia, ele tem uma privada e ele tem um cano que a gente tira esses dejetos, eles são separados, enfim, de uma forma bem inteligente para que a gente possa levá-los para o esgoto, para o local correto. A gente, obviamente, não vai soltar esgoto em um parque nacional. Pegando agora a parte de planejamento. Como que a gente planejou toda essa expedição? Qual que vai ser a nossa rotina, por exemplo? Bom, a gente tem uma parte muito importante de planejamento prévio, realmente. Então, assim, cada parque tem uma identidade única, cada parque tem um plano de manejo único, cada parque tem apesar deles terem globalmente, né, em grupo, os mesmos objetivos, cada um deles foi criado para algo muito específico. Então, a gente antes de chegar em cada parque, tem uma pesquisa prévia, a gente se comunica com o gestor do parque, a gente se organiza para realmente chegar ali com um material básico, desde, puxa, quando foi criado o parque, para que ele foi criado, qual que é o bioma, onde ele está, até a questão de quais são as trilhas, qual que é a acessibilidade, o que tem para fazer ali naquele lugar. Faltou alguma coisa? Tem ali os perrengues esperados, né, do planejamento. Os perrengues esperados. Puxa, não sei. Acho que a ideia de perrengue, na realidade, a gente só vai saber quando acontecer, né? E aí, quando acontecer, a gente conta. Mas acho que tem um desafio de chegar em alguns lugares que é bastante significativo, assim. E a água, né, que tem a ver com a logística, que também a gente sabe que é uma das grandes restrições e dificuldades, né? Sem ter água dúvida. potável e água mesmo para a gente usar. Sem dúvida.
Bom, outro grupo de perguntas é sobre o roteiro. O roteiro, então, ele está definido, ele leva 3 anos para a gente percorrer 74 parques, é uma média de 2 semanas por parque. Sim, a gente tem previsto dar umas paradas de vez em quando para visitar famílias e até para a gente ser visitado também por vocês, né? A gente, então, deve ficar 2 semanas em cada um deles. E o roteiro, ele está definido de uma forma baseada nas estações do ano. Então, foi um quebra-cabeças fazer. A gente começa por lugares que são mais próximos aqui de São Paulo, para a gente também ganhar segurança, onde a gente conhece bastante da infraestrutura. A gente busca ficar na região sul do país durante o verão, que aí a gente não pega um frio extremo e lá também não chove durante o verão, que é quando chove aqui no Sudeste. A gente volta para o Sudeste, então, na época do outono e inverno, que é quando não chove, e aí começa a subir para o Nordeste e depois a gente finaliza na região Norte, que a gente ainda tem um planejamento bastante importante para fazer, mas que a gente vai deixar ele mais para frente, com base no conhecimento que a gente for angariando nesse meio do caminho, e volta ali pelo Centro-Oeste. Então esse é um pouco do roteiro como a gente colocou. Eu acho que era isso, né? Grande escala, acho que é isso. Bom, passando agora para visitação e divulgação. A gente vai ficar, quer dizer, nos parques sempre que possível, né, com o trailer ou acampando. A gente não planeja levar bicicleta, levar caiaque, por exemplo. Isso é uma infra, inclusive, que a gente gostaria de entender como que é possível dentro dos parques. Até porque tem parque que é permitido, tem parque que não é permitido, enfim. E sim, é um dos grandes objetivos a divulgação de tudo isso, né? Acho que a gente já falou outras vezes, mas vale sempre reforçar que o acesso à informação é muito difícil. Ao longo da nossa trajetória também, todas as vezes que a gente precisava visitar um parque, é um trabalho assim de escavador, sabe? E num blog, num site, claro, em sites oficiais, em sites não oficiais, para conseguir a informação. Então a gente gostaria sim de organizar essa informação, é uma das vontades, para que cada uma das pessoas que tenha o desejo de visitar o parque tenha uma clareza maior e essa informação toda organizada num mesmo lugar, facilitando assim, de novo, o que a gente acredita da visitação que gera a preservação. Para complementar, Lê, tem algumas perguntas sobre a comunidade, né? Então, sim, a gente vai passar um tempo bom o suficiente para conhecer as pessoas, para saber das histórias. E o importante é que a gente não é o ponto central dessa expedição, né? O que a gente quer ajudar é dar voz para essas pessoas e dar visibilidade aos parques para que todo mundo conheça, todo mundo visite. Então, nós somos coadjuvantes aqui, facilitadores, né? Mas a gente quer sim conhecer as pessoas à medida que elas quiserem também se expor e contar as histórias, a gente divulga, né? E tem 2 perguntas meio extra, assim, que não couberam no grupo de perguntas, né? Uma é diretamente para mim, que era para eu fazer a atuação da cara do meu chefe quando eu dei a notícia que eu ia sair da Getty. Eu vou surpreender quem fez essa pergunta, porque assim, não tem uma cara e tal. Meu chefe é um cara super bacana, a gente tem uma relação super positiva, é um cara que eu admiro pra caramba. Claro, ele não esperava, né, essa decisão, mas a gente conversou sobre isso, ele apoia pra caramba, a gente tá em contato, então assim, putz, a receptividade disso foi boa e ruim, né? Difícil, mas ele entendeu muito bem o grande propósito que a gente tem aqui, e tá aqui junto da gente também, nos apoiando. E a outra era, o que tira vocês do presente neste momento, né? E aí nós dois vamos responder, vou responder primeiro, pode ser? Tá bom, pode. E é engraçado, né? Porque o que tira a gente do presente? Na verdade, a gente está vivendo pelo futuro, né? Por um lado. Então, a gente está vivendo planejando, né? A gente passa os dias aqui fazendo planilha, fazendo planejamento, como é que vai ser, o que precisa, o que não precisa, que dá aquela impressão que tira a gente, que a gente quer estar lá, né? Agora, por outro lado, também é tão bacana a gente começar a ver todas as conexões que a gente está fazendo, que eu acho que também viver esse futuro no presente é viver o presente, né? Então, o que tira a gente do presente é sim um pouco dessa ansiedade da gente querer estar lá o quanto antes, né? Quem dera a gente já começasse, mas está sendo um processo bacana aqui para a gente viver, aí uns parênteses aqui.
Assim, a gente criou uma empresa, né? A gente não imaginava que a gente ia passar por isso, uma empresa que tem 2 CEOs, 2 estagiários, 2 videomakers, 2 editores, né? E a gente nunca fez um vídeo, a gente nunca editou, a gente nunca postou desse tipo nesse formato, né? Então a gente está aprendendo, aí cada um começa a fazer um pouquinho a mais de alguma coisa, como quem vai editar esse vídeo é a Lê, que ela está aprendendo a fazer isso, ela gostou de fazer isso. Ótimo, eu não vou saber fazer isso, ou talvez eu possa ajudar a apoiar algum dia, mas eu faço outras coisas. Mas a gente está aprendendo isso também. Eu acho que você trouxe... Essa pergunta é super interessante, né? Me fez pensar bastante. E eu acho que é um grande desafio, na realidade. Como ele falou, a gente está muito vivendo no futuro, né? Nesse sentido de, nossa, não vejo a hora de sair para começar efetivamente a expedição, né? É isso que a gente está fazendo. Mas eu acho que uma coisa, eu vou inverter talvez um pouco o que me tira do presente, eu vou falar o que me traz para o presente. O que me traz para o presente hoje são as interações com as pessoas que a gente tem travado ao longo desse planejamento. Então, assim, é um grande prazer, de verdade, com cada um que a gente conversa, perceber o quanto as pessoas se empolgam junto com a gente, o quanto cada um tem uma informação que gostaria de agregar, desde, eu tenho um conhecido lá no Acre, que quando vocês estiverem lá, pode receber vocês, até informações de quem está mais vinculado mesmo à questão dos parques, muito técnicas do que a gente deveria fazer, do que a gente deveria evitar. E mesmo pessoas, assim, muito inspiradas, falando, poxa, que bacana, né? Me fez pensar em como seria uma mudança na minha vida. Então, assim, essas interações são, sem dúvida, hoje o que me trazem mais para o presente e é realmente o que me deixa mais agradecida. De alguma forma, eu sinto que o projeto, a expedição, mesmo a gente sem ter saído ainda, já deu certo, né? Porque já tá colocando as pessoas para refletir, já tá de alguma maneira falando, puxa, talvez, né? Que é isso? Esses dois que estão fazendo, né? Tomaram essa decisão de ir para esses parques e por quê? Todas essas perguntas, na realidade, gente, de quem fez todas essas perguntas, que é essa relação que a gente cria e é realmente o nosso objetivo, fomentar esse desejo, né? Plantar essa semente de talvez seja uma coisa que vale a pena. Então, acho que é isso. Isso aí. Bom, e também você não falou uma coisa importante que eu acho para adicionar, que é feedback, né? Então, por mais que não seja um contato, uma dica, né? Tem sempre um feedback bacana também, né? A gente está aprendendo com o estudo, a gente agradece muito também todo mundo que dá qualquer tipo de feedback, a gente leva em consideração porque a gente está aprendendo juntos. Então, obrigado. Até a próxima. A gente vai trazendo mais notícias aqui direto dessa chuvinha que está caindo. Obrigado. Obrigada, gente. Beijos. Até a próxima.